Com a Ana mais uma vez, mostrando pra gente os estragos provocados pela chuva, e o próprio secretário de obras, que também percorreu a cidade hoje, vai traçar um panorama do que já foi apurado, do quanto vai custar e do quanto tempo vai demorar, né, Ana? A gente sabe que obras públicas atrasam e essas obras emergenciais o povo está na expectativa. Imagina ter na frente da casa um buracão como esse aí que a gente está mostrando. Pois é, transtorno em tudo quanto é canto da cidade, né, Parra? E é claro, como você disse, são obras emergenciais, Secretaria de Obras está tendo que se desdobrar aí, né, com o efetivo que tem para conseguir dar conta de tudo que precisa ser feito. Claro que o que é mais urgente é prioridade e aqueles buracos menores, aquelas árvores que não atrapalham tanto o trânsito vão ficando para depois, mas a gente está aqui com o secretário de Obras, João Versosa, justamente para dar um panorama para a gente, né, secretário? Segunda-feira veio essa chuvona inesperada aí no comecinho da noite, pegou todo mundo de surpresa, causou muitos estragos. Vocês conseguiram fazer já um panorama aí do que aconteceu pela cidade? Boa tarde. Boa tarde. Realmente o estrago foi grande em diversos pontos da cidade, né? Em alguns locais com mais gravidade, outros com menos. Então nós temos uma equipe limitada, por isso nós fizemos uma divisão em 4 equipes, estão trabalhando na cidade com limpeza de vias, obstrução de vias. Em algumas situações, como aqui na Rua Olinda, o estrago foi um pouco maior, então fizemos uma pequena intervenção para ver o tamanho da extensão dos problemas, depois deveremos retornar aqui, enfim, de acordo com o tamanho do problema que nós vamos fazendo, vamos dando solução para caso a caso. E a nossa equipe está aí direto trabalhando, tentando aí a estimativa nossa de 10 a 15 dias aí para conseguirmos colocar em dia aí a situação, resolver os problemas, pelo menos os mais emergentes, né? E vão ficar para trás alguns que dependem de um trabalho mais apurado aí por conta que dependa de projetos, como é o caso esse da Rua Olinda, que depende ainda de uma análise também e talvez a execução de um projeto específico para a solução desse problema. No caso da Rua Olinda, por exemplo, como o senhor falou, assim que o buraco foi mais aberto, vocês perceberam que o problema ele é maior do que parecia. Então pode ser que isso aqui demore um pouco mais do que esses 10, 15 dias iniciais. Exatamente, porque tem uma tubulação de 80 centímetros aqui de diâmetro, que é de concreto, que é de galerias pluviais, ou seja, de responsabilidade da Prefeitura de Londrina, né? Por que surgiu esse problema? O grande volume de água que deve ter descido aí pela Pernambuco, na confluência aqui com a Avenida Bandeirantes, e esse grande volume, se existir algum pequeno defeito na tubulação, algum trinco na tubulação de concreto, isso pode ter, pela pressão da água, ter vazado, ter encharcado em volta da tubulação, ocorreu um afundamento, com isso agravou o problema. E na retirada da terra que nós fizemos do local para tentar verificar qual que era a extensão dos danos aqui, nós verificamos aí tubulação quebrada, que precisa ser substituída, né? Então, talvez tenha que ser feita uma caixa de concreto no local aqui, um PV que a gente fala, né? Um posto de visita. Então, tudo isso nós vamos estar verificando com a equipe nossa de projetos para ver que solução que deverá ser dada para esse local. Nesse momento, nós fizemos o quê? Uma interdição parcial da via, uma sinalização, a colocação de new jersey de concreto aqui para garantir a segurança de quem passa por aqui, interditamos o passeio público, né? Esperamos que não chova forte nesses dias, até que a gente consiga solucionar o problema, porque uma chuva na mesma intensidade nesse local aqui pode agravar ainda mais esse problema. Mas nesse momento é o que é possível fazer, porque nós estamos em outras frentes aí, apagando fogo, né, em outras situações. Estamos debelando aí as situações que são mais simples, para que elas não se tornem uma situação mais grave, né? E à medida que a gente vai solucionando, nós devemos ter já a solução técnica para esse caso aqui da Rua Olinda. Esperamos aí o quanto antes iniciarmos esse trabalho para dar uma solução definitiva. Parra, eu sei que você tem alguma pergunta aí para o secretário João Versosa. Sim, queria que ele falasse, Ana, sobre o escoamento de água de chuva. A gente viu um volume considerável de chuva, os estragos que foram provocados. A cidade está crescendo cada vez mais, as áreas permeáveis estão diminuindo. Como é que o município está lidando com isso? Para evitar que novas enchentes aconteçam, novos deslizamentos, novos buracos sejam abertos. Como é que o município está lidando com o escoamento de água de chuva? Vou passar a pergunta para o secretário.
Secretário, Parra está falando a respeito do escoamento da água de chuva. E Londrina está crescendo, a gente sabe que as áreas verdes que absorvem a água estão diminuindo cada vez mais, dando lugar aos prédios, enfim. Como é que a cidade está se planejando para dar conta do escoamento dessa água da chuva? É perfeito o que o Parra está dizendo. Realmente a situação... Mas bem na hora que ele ia responder a pergunta, hein? A gente já volta daqui a pouquinho, estabelecer contato com a Ana para falar sobre isso, sobre o escoamento de água de chuva, que é essencial. É essencial que a gente pense nisso para que Londrina não se transforme... Voltou o sinal? Assim que voltar, pode colocar. Olha só, Parra, voltamos com o sinal aqui. Eu estava com o secretário, ele falando a respeito justamente do escoamento da água da chuva. Secretário, vamos retomar do início então. O senhor estava dizendo que a cidade realmente não foi planejada para tanta gente, para tanta construção. Exatamente. Ela teve um planejamento inicial, né? Mas a concentração da ocupação ocorre naturalmente e com a concentração das construções vai diminuindo-se aí as áreas de absorção, que são fundamentais aí para recompor aí os lençóis freáticos de diversos pontos da cidade, mas na região central o fato é mais grave porque a ocupação é mais adensada e com isso acaba sobrecarregando a rede de galerias pluviais, que ela foi projetada para um momento que não tinha esse adensamento e essa impermeabilização do solo. É o caso aqui da Rua Olinda, com uma tubulação antiga que na concentração de ocupação na área central acaba num determinado ponto, pelo desgaste da tubulação, pelo próprio intensidade da chuva, volume de chuva que ocorreu, acabou causando um problema. Isso aí é algo que a gente temos que administrar isso na cidade, né? Nos diversos locais que vão ocorrendo esses problemas, nós tentamos prevenir em outros locais que isso não ocorra, mas aqui na área central nós vamos tendo que ir remediando a situação, fazendo obras aí para consertar. Em algumas situações temos que construir alguns trechos de tubulação nova que não existia. Nesse caso aqui, por exemplo, já no passado já foi feita essa tubulação que ela não encontra-se no cadastro do município, essa tubulação aqui. Então, é de tão antiga. Então, nós vamos ver exatamente o que tratamento devemos dar, mas esse fato ocorre em diversos locais da cidade e a prefeitura tem que administrar isso da melhor maneira para que tenhamos aí uma situação de segurança para todo mundo. Secretário, muito obrigada. Parra, o secretário estava falando aqui, eu estava ouvindo a sua pergunta, eu me lembrei que é o seguinte, né, a Secretaria de Obras, ela vem para tentar consertar aquilo que é emergencial, né? A Londrina não foi projetada para ter tanta gente assim, para ter tanto adensamento, como o secretário falou, ou seja, tanta gente morando num espaço pequeno, e aí o que foi projetado antes, agora precisa ser planejado de novo, né? Precisa ser replanejado, reprojetado, e aí isso é uma tarefa principalmente do IPU, né, que é o nosso Instituto de Planejamento Urbano, e faz parte do nosso dever como cidadão acompanhar o trabalho do IPU também, né, para que os novos lugares que estão sendo construídos, que estão sendo projetados, já sejam feitos de uma maneira que esse tipo de coisa não possa ocorrer no futuro, né? Exatamente, até para permitir que áreas verdes continuem onde estão, novas áreas verdes sejam criadas para permitir a permeabilidade do solo. Caso contrário, você coloca um monte de concreto, um monte de asfalto, quando a chuva vem lambendo tudo, né? Então acaba se tornando cenas como essa que a gente vê. O aterro do Igapó não inundava. Agora, infelizmente, em chuva forte, está ficando desse jeito. A prefeitura tem sim que fazer a parte dela e pensar no futuro para que Londrina não se torne um caos daqui para frente. Meio-dia 27, uma pausa nas notícias.